Bom, a gente vai fechar então a gravitação universal agora com a parte de exercícios, tá? A parte de exercícios é uma parte não muito longa, os exercícios não variam muito a temática, então você não precisa, por exemplo, fazer 200.000 exercícios de gravitação para ter o conteúdo sob controle, tá? Fazer aí uns 10, 15 exercícios tá mais do que o suficiente, não é que nem as leis de Newton de maneira geral, né? Que tem muitas situações, tal, beleza? Alguns exercícios de lei de Kepler, para a gente poder falar um pouquinho, e depois os de lei de Newton, ok? Então, vamos lá. Pau. Aqui estão os temas que nós abordamos durante a nossa aula teórica, né? Fizemos uma passagem rapidamente fazendo a comparação dos modelos heliocêntrico de Aristóteles e Ptolomeu, né? E o modelo, aliás, o geocêntrico de Aristóteles e Ptolomeu e o heliocêntrico de Copérnico, que depois é complementado pelo Galileu, né? O Kepler, que descreve os movimentos a partir de 3 leis, mas não as explica. E depois a gente falou das explicações das leis de Newton, né? Gravitação, a força, a gravidade, a velocidade, a energia potencial, tá separadinho lá na teoria. Bom, vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Exercícios de sala. Ao ser examinado sobre o movimento dos planetas, o aluno descreveu os seguintes enunciados para as leis de Kepler. Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Ok. Ok. O segmento de reta que une um planeta ao Sol varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo. Sim, né? Quando você fala que A1 sobre ΔI é igual a A2 sobre ΔT2, você está dizendo que quando um aumenta, o outro aumenta de novo. O outro aumenta na mesma proporção. Né? É a tal da velocidade areolar, que a gente discutiu na aula. Então, tranquilo, beleza. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas, né, o período de revolução é, na verdade, o período de translação, que a gente chama, né, que é chamado de maneira genérica de revolução. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios das órbitas, ok, né, que é a terceira lei de Kepler. Então, verdadeira. Né? T quadrado sobre R cubo igual a uma constante. Tudo bem? Beleza, tranquilo, né? Então ficou 1, 2 e 3, né? Alternativa A. Tá aí. Beleza? Sigamos para a próxima questão. Vou trocar aqui. Questão número 2. Um planeta gira em órbita elíptica ao longo do Sol, ao torno do Sol. Considere as afirmações. Na posição a quantidade de movimento linear do planeta tem módulo máximo. Vamos lembrar que a quantidade de movimento, que a gente representa pela letra Q, é uma grandeza vetorial que um corpo pode ter. O corpo, a grandeza vetorial, quantidade de movimento, é dada pela massa do corpo vezes a velocidade vetorial. Né? O que acontece? No ponto A, o ponto A ele está no periélio. Periélio. Certo? Se ele está no ponto no periélio, a velocidade dele é a máxima. Em termos de módulo. Então, quando eu fizer a conta, a quantidade de movimento dele vai ser a maior ali. Certo? Quantidade de movimento do planeta. Beleza? Então, a 1 é verdadeira. 1 é verdadeira. 2. Na posição C, a energia potencial do sistema é máxima. Sim, porque ele está mais longe. Lembra? Como a energia potencial é um número que cresce com a distância, né? Quanto mais distante ele tiver, lembrando que no infinito a energia é zero. Tá? Então é verdade. 2 verdade. 2 é verdade. Tá? E olha que interessante, né? É por isso que no ponto C, porque se você parar para pensar um pouquinho, gente, considera que o corpo ele tem uma energia mecânica.
o planeta? O planeta tem uma energia mecânica. A energia mecânica do planeta é a energia cinética mais a EPOT. Né? Quando o planeta se afastar, EPOT aumenta. E cinética diminui. Por isso que no afélio ele está mais devagar. Você pode explicar isso pelo teorema da energia. Então, a energia cinética é mínima. Por quê? Porque a potencial é máxima. Mas o sistema é conservativo, tá? À medida que o planeta vai se aproximando do Sol, ele vai acelerando e vai perdendo potencial. Aí depois ele se afasta, freia, ganha. É igualzinho um corpo sendo arremessado para cima e descendo. Né? Em termos de energia, a explicação é a mesma. Tá? É muito louco isso. Tá? Então a 2 é verdadeira. Tá? 3. Na posição B, a energia total do sistema tem valor intermediário situado entre as correspondentes a esse não. A energia mecânica, que é a total, né? Quando ele se refere a total, ele está falando da mecânica. Ela é constante. Falsa. A energia mecânica ela é constante. Nós estamos trabalhando com um sistema conservativo. Gente, a força gravitacional é conservativa. A gente fala isso lá na aula de queda livre. A gente volta a falar disso na energia cinética. Tá? Então, essa força gravitacional, que você pode chamar de peso ou de gravidade, como você quiser, ela é conservativa. Então, o que, que significa isso? Quando ela atua para acelerar o corpo, ela tira potencial e transforma em cinética, porque ela está acelerando o corpo. Quando ela tem que desacelerar o corpo, ela faz o contrário. Ela tira cinética e dá potencial para ele. Esse é o trabalho do peso, né? Que a gente chama de trabalho do peso. Ficou claro, gente? Então a 3 é falsa, a gente ficou com 1 e 2, alternativa B de bola. B de bola. Próxima questão. Questão número 3. Considere que um planeta de raio R tem 2 satélites A e B que descrevem órbitas circulares, como mostrado na figura a seguir. Desprezando a força de atração gravitacional entre os satélites, olha lá, para quem tinha perguntado, aquela história de que um planeta não interfere no outro. Claro que interfere. Desprezando esta interferência, né? Qual é o valor da razão entre os períodos TB-TA, né, em torno do planeta? Bom, o que a gente sabe? Que, pela lei de Kepler, se eu pegar o período do planeta A ao quadrado e dividir pelo raio da órbita ao cubo, isso tem que dar igual ao período do planeta B ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo. Agora vamos substituir. Né? Na verdade, eu mexo na equação assim. Como ele quer TB/TA, então eu vou escrever assim, ó, TB quadrado sobre TA quadrado é igual a RA ao cubo sobre RB ao cubo. Só troquei de lugar, né? Passei o TB para baixo, para a esquerda, tá? Ou TA para a direita, perdão. Não, peraí, acho que eu fiz a conta errada, né? Peraí, eu acho que eu cometi um erro aqui. É TA ao quadrado sobre TB. Peraí. Ó, ainda bem que eu estava olhando. Porque se eu quero passar esse TB para cá, então fica assim, ó, corta aqui. Eu troquei de posição. Aqui é TA e aqui é TB. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou substituir. Então fica assim, ó, TA ao quadrado sobre... Depois a gente inverte ali, né? Como ele está pedindo. Ele quer TB sobre TA. É igual a... Bom, o raio da órbita A é 3 Rs. Elevado ao cubo.
né? Por quê? Porque o planeta A, ele está na órbita menor aqui, ó. Então, ele tem 2 Rs até o planeta, mais o raio do planeta. Então, o satélite A, ele está a 3 Rs do planeta. E o satélite B, ele está tá 6 Rs, né? Ele tem mais essa distância aqui de 3 Rs e mais os 3 Rs da outra. Então, ele está a 6 ao cubo. 6R ao cubo. Ao cubo. Então, isso fica assim, ó. TA ao quadrado sobre TB ao quadrado é igual 3 ao cubo sobre 6 ao cubo. Eu já cancelei os R's, tá, gente? Porque vai ficar R ao cubo, né? Tá? Então, vai dar 1/8, ó, porque aqui simplifica 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então, dá 1/8. 1/8. Tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, estão chamando. Na anterior, Epote, perguntando aqui em relação à questão anterior. Epote e a cinética seriam intermediárias, né? Não tem nenhuma um valor máximo e mínimo naquele ponto, né? Se você estiver falando, se você estiver se referindo, perdão, no ponto B, né? Não sei se você está falando do ponto B. Vou inverter já, calma, vou inverter. Já tô vendo. Então, nesse ponto aqui é um valor intermediário, né? Você sabe que conforme o corpo se afasta de C, ele diminui potencial e aumenta a cinética, tá? Então, nesse ponto aqui é o que você falou, tá? Beleza. Tá, vamos voltar lá para a questão que ela não acabou ainda. Calma lá. Tá aqui, ó. Aqui nós temos a conta, né? Essa é a conta. Só que eu tenho que inverter essa conta, porque o cara, ele quer TB sobre TA. Então, tudo bem, vamos lá. Eu já vou escrever direto. Então, portanto, TB sobre TA é igual a 8, só que na raiz quadrada. Quadrada. 8 na raiz quadrada. Tudo bem? Tá, o que a gente poderia fazer com esse 8 na raiz quadrada? Não tem muito o que fazer, não. Você pode fatorar ele, né? Porque 8 ao quadrado, 8, na verdade, você pode escrever como 4 vezes 2. Então, eu posso dizer que 8, na verdade, é 2 raiz de 2. Esse seria o período, né? Se a gente quiser fazer uma aproximação mais grosseira e considerarmos que raiz de 2 vale 1,4, porque ele não deu no texto, né? Então, tipo, provavelmente a resposta seja essa, acabou. Se o cara quer ele arredondar, por exemplo, se você considerar isso aqui 1,4, então a relação entre os períodos TBTA é de aproximadamente 2,8, aproximadamente. Quer dizer, o período do planeta B é 2,8 vezes maior, aproximadamente, né? 2,8 vezes maior do que o período do planeta A, que é o período do planetinha menor. Quer dizer, por que o planeta A demora menos tempo? Porque ele está mais rápido. Ele está numa trajetória menor. Então, ele demora menos tempo. Tá? Beleza? Firmeza? Se a gente parar para analisar, né, esses planetas, eles estão com velocidades orbitais. Então, é uma dada velocidade para que ele se mantenha em órbita, para que ele não caia no planeta. O satélite A e o satélite B. Só que a gente sabe que essas velocidades são diferentes. Tá? Beleza? Tá aí a questão 3, então, moçada. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Aqui. Pronto. Questão número 4. Estima-se que em alguns bilhões de anos, o raio da órbita da Lua estará 50% maior do que atualmente. Então, você tem a Terra e aqui você tem a Lua. A Lua, ela tem um raio de órbita.
Só que o que os caras estão dizendo é que essa órbita está se afastando da Terra. Então, ela não é uma órbita regular, tá vendo? Né? Muito bem. Ele quer saber se hoje, né, o período é 27,3 dias, quanto vai ser daqui aquele tempo? Bom, o que a gente sabe? Que o período ao quadrado sobre o raio nunca vai mudar. Então, eu vou dizer assim, período 1 sobre raio 1 é igual a período 2 ao quadrado, aqui eu esqueci do cubo, né? Sobre raio 2. Acontece o seguinte, moçada. Este raio aqui, ó, que é daqui alguns bilhões de anos, esse raio ele vai ser 1,5 R2, R1. Ah, peraí que eu coloquei o cubo aqui, eu preciso colocar o cubo aqui, gente. Desculpa aí. Ó, percebem isso? Quando ele fala no texto que o raio médio da órbita da Lua vai estar 50% maior, então é ele mais 50%. Então é 1,5 R1. Tá? Eu vou simplesmente substituir e fazer uma comparação entre os períodos. Né? Tudo bem? Então eu vou escrever aqui assim, ó. Vamos chamar o período 1 de T. Eu não vou colocar o número ainda. Sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre... Deixa eu ver quanto que dá 1,5 ao cubo. Aí tem essas contas chatas, né? Com essa fórmula, como ela tem um número ao cubo, dá 3 ponto... Eu vou aproximar, tá, gente? Vai dar 3,4 R1 ao cubo. Tá? Lembrando que eu peguei este valor aqui, ó, taquei um cubo nele. Tá? Beleza? Portanto, galera, se eu cortar o R1 ao cubo aqui, ó, a gente vai chegar à conclusão de que o período da Lua, aqui faltou um quadrado, né? Ó, o período da Lua, o novo período ao quadrado, ele é 3,4 do período antigo ao quadrado. Ele aumentou 3,4 vezes ao quadrado, né? Quando eu tirar a raiz, eu tenho que tirar a raiz aqui, né? Você vai ter t ao quadrado igual a 3,4, tira da raiz, dá 1,8, aproximadamente. Tá tudo arredondado, tá? Vezes t. Tudo bem? 1,8. Então, o que eu vou fazer agora? O novo período, ele tem que ser 1,8 vezes os dias da Lua, 27,3. Quase 28 dias, que é o período da Lua, né? Deixa eu ver quantos que dá isso. Aproximadamente 50,2. Tá, o valor mais próximo disso é 50,2. Né? É uma conta muito chata de fazer, que a gente acaba se atrapalhando mais nos cubos e nos quadrados do que no exercício em si, né? Não tem dificuldade no exercício, é substituir na fórmula, mas a conta é chata. Ah, então a gente ficou com a alternativa aí. E... e de macarronada. Tá chegando. Questão número 5. Podem tirar print aí, tá, gente? Bom, vamos lá. Aqui. Um corpo situado na superfície terrestre pesa 80 newtons. Qual seria o peso desse corpo se ele fosse colocado na superfície de Urano? Sabe-se que a massa de Urano é 14,6 vezes maior que a da Terra e que o seu raio é 4 vezes maior que o da Terra. Então, veja, eu sei a gravidade da Terra. Né? A gente vai adotar que a gravidade da Terra é 10.
Então, o nosso corpo ele tem massa 8, né? Se a gravidade da Terra é 10, então a massa do corpo é 8 quilos. Tá. E essa é a aceleração imposta pela gravidade da Terra. O que eu vou fazer? Eu vou comparar a gravidade da Terra com a de Urano. Eu sei o seguinte, ó, a força, a gravidade num planeta, ela é G emão. Vamos supor que você não lembre a fórmula. Por isso que eu falei, ó, não decora a fórmula. Não decora a fórmula. Vamos supor que você não lembre a fórmula da gravidade de um planeta. O que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, que o peso é a força gravitacional. Então, você vai dizer que m vezes g do planeta igual a eminho, a gzão, né? Massa do planeta, massa do corpo, sobre o raio do planeta. Vou colocar um P aqui, ó, ao quadrado. Não é isso? Ah, então veja. A massa do corpo eu desconsidero. Então, a gravidade do planeta é, na verdade, G mão sobre R quadrado. Pronto. R quadrado. Tá. Quando o planeta é a Terra, essa conta vale 10. Agora, em Urano, você vai ter G vezes a massa de Urano, que é 14,6 vezes a massa da Terra, dividido pelo raio, que é 4 vezes ao quadrado, né? 4 raios da Terra ao quadrado. Deu para entender? Então, o que a gente vai concluir? Olha que coisa curiosa. Urano é mais pesado que a Terra, mas a gravidade dele é menor. Olha só que interessante, ó. G de Urano vai ser 14, eu vou pegar 14 e vou dividir por 16, tá? 14,6, que está em cima, vou dividir por 16, porque é o 4 ao quadrado. Dá 0,9125 vezes G emão sobre R quadrado. Ou seja, gente, a gravidade de Urano é aproximadamente 91% da Terra. Então, por exemplo, se a gente morasse em Urano, não ia ser um problema morar em Urano, no que diz respeito à gravidade. Não ia ter um campo gravitacional muito diferente do nosso. Ia estar a gente ia se sentir um pouquinho menos cansado no final do dia, talvez. Né? Tá bom? Bom, então, nesse caso, qual que vai ser o peso do corpo? O peso do corpo vai ser 8 vezes essa gravidade, né? Que é isso vezes 10. Dá 9,125. Tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, vale 10. Isso aqui é a gravidade da Terra. Aí eu estou fazendo, então, ó, massa vezes a gravidade de Urano. Urano. Parece um 9, né? Eu vou botar uma setinha aqui, tá? Que vai dar quanto isso? 73 quilos. 73 newtons, né? Perdão. 73 newtons, tá? Essa questão, na verdade, ela era uma questão de de múltipla escolha que eu tirei as alternativas, tá? Eu tiro as alternativas para não ficar... a gente não ficar viciado e ficar marcando X. Tá bom? Tá aí a questão número 5, então, para vocês tirarem print. Questão número 6. Bora lá. Seis. Um satélite de massa eminho realiza movimento uniforme em órbita circular de raio R em torno da Terra, que é considerada uma esfera de massa emão. Então, você tem aqui... Pulei a 6?
Será que eu pulei a 6? Ai, peraí que eu pulei a 6. Será que eu pulei ela? É, eu pulei. Na verdade, eu não cortei ela. Peraí, eu vou fazer a 7 e depois eu faço a outra. Eu sem querer, acho que eu não colei ela aqui. Depois eu abro aqui e já faço ela. Vou fazer a 7, tá? Depois a gente faz a 6. Satélite, então, vamos lá. Você tem aqui a Terra. Aqui está o satélite. Ele está a uma distância R da Terra. Tá. Ele quer que a gente calcule a energia cinética do satélite. Então, aqui ele tem uma velocidade, que é a velocidade orbital. Né? Para que a gente possa calcular a energia cinética do corpo, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, m vezes a velocidade do satélite elevado ao quadrado dividido por 2. Né? Então, eu quero calcular primeiro essa velocidade orbital, eu jogo na conta e faço, beleza. Né? Como é que a gente calcula a velocidade orbital? Vamos lembrar. Ah, não lembra a fórmula. Lembra como você chegou nela. Ah, para você chegar na velocidade orbital, o que você teve que concluir? Que a força gravitacional está atuando como centrípeta. Tá aqui, ó. A força gravitacional está atuando como centrípeta. Se a força gravitacional está atuando como centrípeta, iguala e isola a velocidade. Acabou. Acabou. Ó, velocidade orbital. Então vai ficar. Desculpa, força gravitacional. G, massa da Terra, vezes a massa do satélite, sobre R ao quadrado. Isso é igual a força centrípeta, massa, vezes velocidade orbital ao quadrado, sobre 2. Tá aqui. Cancelemos. Então, a gente chega aqui. A velocidade orbital elevada ao quadrado tem que ser igual a 2g emão sobre R2. Ah, peraí. É isso. Peraí. Então, não é sobre 2 nada. É sobre R aqui, ó. A pessoa pensa uma coisa e faz outra. Sobre R. Tá? O sobre 2 ele vem lá na energia cinética. Então, eu cancelo aqui o R, ó. Cancelei o R. E aí você fica com essa fórmula, ó, que é a fórmula da velocidade orbital. Na verdade, eu não vou nem tirar a raiz quadrada dela, gente. Por quê? Porque eu tenho, para calcular a energia cinética, eu preciso colocar ela na conta ali, ó. Tá vendo? Eu preciso colocar ela ali na conta. Então, agora eu pego e transfiro para lá. Então, ó, portanto, a energia cinética do corpo naquela posição vai ser 2g emão, eminho, sobre R, 2 R's. Ó, vê se vocês concordam. O que é 2G emão, eminho sobre R? Tudo isso aqui, ó. 2G emão sobre R é a velocidade ao quadrado. Tá ali, V ao quadrado. Tá? Dividido pela vezes a massa, dividido por 2. Aí eu vou cancelar aqui, ó. Espera que estão fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Pergunta. Esse 2 na fórmula veio de onde? Deixa eu ver de onde ele veio, para eu saber. Na verdade não tem 2 nenhum aqui. Obrigado. Aqui, né? Tira. Aqui. Porque na hora que eu cortei o quadrado aqui, ele só isolou isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a velocidade ao quadrado. Isso aqui é a velocidade ao quadrado. Tá? Beleza? Como eu multipliquei por m e dividi por 2, então a energia cinética dele
é isso aqui, ó. G, emão, eminho, aqui, dividido por 2 R's. Acabou. Tá? Aquele 2 lá de cima sumiu mesmo. Beleza? Isso nos dá a alternativa... Ai, que louco, essa alternativa é com número, né, cara? 5, né? Que é equivalente ao E. Vê se é isso aí mesmo. Alternativa 5. Obrigado. Alternativa 5. Beleza, pode tirar print aí. Tira print. Prontinho. Agora consertei, já fui lá, cacei a questão, tá, gente? Bom, vamos lá. Faltam as 6, que eu fiz na frente a 7, né? E a 8. Ele diz assim na 6. 2 satélites A e B estão em órbita em torno da Terra. O raio de A é RA e o raio de B é o dobro. Então, é bem parecido, né? Sejam VA e VB as velocidades de translação e TA e TB os períodos. Ele quer que a gente faça duas coisas. Qual a relação entre as velocidades e qual a relação entre os períodos. Então, vamos começar com a relação entre períodos. Períodos. Vamos começar com os períodos. Tá? Olha, o que a gente sabe, né? Que TA ao quadrado sobre TB ao quadrado é igual a RB ao cubo. Já vou colocar a fórmula direto, tá? Ó, sobre RA ao cubo. Vê se está certo, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz... Não, o contrário. TA é o contrário. Porque se o RA está aqui, ele vai subir aqui. Então tem que ser o contrário. RA, opa, e RB, ó. Prontinho. Agora está certo a fórmula. É que eu já coloquei TA e TB um em cima do outro, né, para a gente ir até a conclusão. Então daqui você tem que TA ao quadrado sobre TB ao quadrado igual a... O raio de A ele chama de RA mesmo, ao cubo. Só que o raio do B, galera, já vamos fazer direto, ele vale o dobro do A. O raio do B vale o dobro do A. Então, quando eu puser 2A elevado ao cubo, vai dar 8RA ao cubo. Certo? Tudo bem? Então, isso aqui vai dar TA ao quadrado sobre TB ao quadrado igual a 1/8. Se eu tirar a raiz, isso aqui vai ficar aqui TA sobre TB é igual a 1 sobre raiz de 8. Raiz de 8 é 1 sobre 2 raiz de 2. De 2. Tudo bem? Beleza? Tá aí. A gente pode tentar racionalizar, né, que fica mais interessante. Ó, multiplica assim, ó. Tá bom? Então, vai ficar aqui TA sobre TB é igual a raiz de 2 sobre 4. Tá aí. Tudo bem? Beleza. Isso é a relação de... Aí não tem mais o que fazer aí, né, gente? Agora, vamos lembrar do seguinte. Ele quer a velocidade, né? A velocidade, gente, é 2πr sobre período. Para qualquer corpo que está em movimento circular. Isso a gente viu lá da aula de movimentos circulares, tá? Como ele quer VA sobre VB, então eu vou escrever assim, ó. VA sobre VB é igual a 2πRA
sobre período de A, dividido por 2 π RB, dividido pelo período de B. Tá bom? Então, eu vou cortar o 2π e vou melhorar essa conta. Vê se você concorda. Eu posso escrever assim, VB, VA sobre VB é igual a... eu posso subir aquele TB, eu posso inverter o TB e o RB. Vai ficar assim, ó. RA sobre TA vezes TB sobre RB. Tá? Beleza? Vai conferindo as contas para ver se eu não me embanando, tá? Aí fica VA sobre VB é igual a... Gente, tá vendo que tem aqui TB sobre TA? TB sobre TA é o inverso do que eu achei aqui, ó. Então, eu já vou escrever assim, ó. 4 sobre raiz de 2 vezes. Aí tem o RA dividido. O RB, segundo o enunciado, ele vale 2RA. 2RA. Opa. Tô botando uma raiz do nada, tô ficando louco. 2RA. Aqui. Portanto, VA sobre VB é igual a... Corta os RAs, né? Aqui o 2 com o 4, aqui dá 2. Dá 2 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2. Tá? Raiz de 2, galera, pode racionalizar, vai dar raiz de 2 só, né? Olha lá. Raiz de 2 embaixo vezes raiz de 2, tá 2, cancela com o 2 de cima, sobra só o raiz de 2. Tá? Trabalhoso, né? Tipo, a teoria não tem nada de diferente, mas é trabalhoso. Aí, e para fazer a outra parte, né, precisava lembrar da fórmula da velocidade linear do movimento circular. Tá certo? Tudo bem, moçada? Fizemos fora de ordem, mas fizemos a questão. Podem tirar print para a gente, então, para a questão número 8, a última questão da aula. Vamos lá. Questão número 8. 3 pequenas esferas estão alinhadas conforme a figura. Suas massas valem 3m, 2m e m. A força de atração gravitacional que A exerce em C tem intensidade F. A força de atração resultante de A e B em C tem qual intensidade? Então, a primeira coisa que ele fala é que se eu pego o corpo A e comparo e analiso a interação de A com C, existe uma força de atração que, segundo ele, chama F. Então, ó, aqui tem uma força FAC e aqui tem uma força FCA, né? Ação e reação. Tá. Acontece o seguinte, o corpo C, ele também está sujeito à ação do corpo B. A força que o corpo B exerce em C, eu vou chamar de azul. Eu vou botar um azulzinho, eu vou chamar ela de F'. F'. Né? O C é atraído pelo B e o B é atraído pelo C. F'. Tá aí, ó. O que ele quer, na verdade, é a resultante dessas duas forças juntas.
As duas forças estão sendo aplicadas no corpo C. Então, ele fala, ó, qual a força de atração resultante de A e B sobre o corpo C. Ok? Bom, vamos pensar. A força F amarela, ela vale quanto? G vezes massa do planeta A vezes massa do planeta C dividido pela distância ao quadrado. Eles estão a uma distância de 2D, um do outro. Então, eu vou colocar 4D2. Tudo bem? Percebam que nessa conta, a gente está tudo em função de G, eminho e D quadrado, não é? Quando eu fizer a conta para calcular a força que está em azul, ela também vai sair em função de G, só que com outros números, né? Então, sabe o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma coisa muito doida. Eu vou falar aqui, eu vou isolar nessa conta amarela tudo isso aqui, ó. G, M quadrado sobre D quadrado. Pega tudo isso e isola. Se você isolar G, M quadrado sobre 4D quadrado, sobre D quadrado, você vai encontrar que isso tudo vale 4F sobre 3. Vê se você concorda. Né? Ó, eu vou passar o 4 multiplicando. Vai ficar 4F. E vou passar esse 3 aqui, ó, dividindo. Então, fica isso. Tá? Guarda essa conta, porque você vai usar ela para comparar com a de baixo. Né? O F', vamos ver quanto vale F'. F'. O F' vale G vezes massa do corpo B vezes massa do corpo A dividido pela distância ao quadrado, que é só D. Então, essa isolada, olha como ela fica. Ela fica aqui, G M quadrado sobre D quadrado é igual a F', deixa eu ver, é isso, F' sobre 2. Sobre 2. Tá aí, ó. Tudo bem? Opa, perdão, gente, sem querer apertei o botão aqui. Então, eu comparei as duas. E agora, o que eu vou fazer, na verdade, né? Eu vou isolar. Eu vou isolar. Eu vou isolar, não. Eu vou igualar as duas contas, perdão. Ó, por quê? Porque isso aqui é, na verdade, igual a isto, ó. Tá? Então, a gente fica aqui. 4F sobre 3 é igual a F' sobre 2. Pronto. Então, a nossa nova força, ela vale 8F sobre 3. Tá? Esse é o F'. Mas não é essa a resposta ainda, galera. Por que não? Porque ele quer a resultante. Então, o que eu sei? O F', ele vale 8F sobre 3. E o F vale F, o amarelinho. Então, a resultante é uma mais a outra. Os dois estão puxando o planeta C para a esquerda. Os corpos, né? O corpo A e o corpo B, eles estão puxando o planeta C para a esquerda. Então, você tem que é F mais 8F sobre 3. F mais 8F sobre 3. Vamos tirar o mínimo. 3, né? Ali vai dar 5F mais 8F. Deixa eu ver, peraí. 3F, né? 3F mais 8F, tá? Que dá 11F sobre 3. Sobre 3, tá? O que ficamos, então, que é essa resultante, né?
tá? Com a alternativa E, de esperança. Esperança. Tá bom, gente? Perguntas? Eu peço desculpas que a gente acabou se estendendo um pouquinho, 8 minutos a mais aqui, 5 minutinhos a mais, tá? Mas a gente conseguiu dar conta de fazer todas as questões, de dar toda a teoria, a gente está com esse assunto encerrado, né? Começamos e encerramos ele num único encontro, tá bom?